Muito bem, eu acho que a gente poderia começar, certo, Beatriz? São 18h35, acho que o pessoal vai chegando. Bom, eu gostaria de dar muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Suelene Piva, do curso de Engenharia. Gostaria de dar as boas-vindas para os alunos do curso, para os convidados, para os vestibulandos, futuros maquenzistas, se Deus quiser. É uma alegria estar aqui com vocês e receber uma engenheira maquenzista, egressa do curso de Engenharia Civil, a Beatriz Carlston, que trabalha na Tegra Incorporadora, né? A gente convidou a Beatriz para vir falar com vocês um pouquinho sobre a experiência dela, né? Ela está no mercado aí já há uns 2 anos, né, Beatriz? Ou um pouquinho mais. Ela vai contar um pouquinho, ela vai se apresentar, contar um pouquinho para vocês da história dela e apresentar para nós a palestra dela sobre logística, né, equipamentos de logística no canteiro de obras. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho rapidamente, Beatriz, sobre algumas datas importantes, principalmente para os alunos vestibulandos, né, para os que fizeram inscrição, né. Nosso vestibular do Mackenzie vai ser 12 de junho. A gente vai ter 2 lives com os calouros no dia 26 de maio, a primeira, e outra no dia 9 de junho, para a gente falar um pouquinho mais sobre os detalhes da prova de vestibular, né, a plataforma, quantas questões, quanto tempo né, para resolver a prova, como é que a prova está distribuída, né, a gente fala um pouquinho sobre isso nas lives, ok? Gostaria de falar para os alunos do Mackenzie que estão assistindo a palestra, eu vou colocar o link do Forms para eles preencherem, que é a lista de presença. Bom, acho que eu dei todos os recados que eu precisava dar, então agora eu vou passar a palavra para a Beatriz. Muito obrigada, Beatriz, por aceitar nosso convite, vim aqui falar com os alunos. A palavra é com você. Boa noite, Selene, eu que agradeço o convite aí mais uma vez pela faculdade. É uma instituição onde eu me formei, inclusive com você, que era a minha orientadora, então agradeço muito o convite, foi uma experiência muito boa. E a todos que estão ouvindo aí, tenho certeza de que vocês estão numa ótima universidade, e eu tenho muito orgulho de ter sido parte um pouquinho dessa história do Mackenzie Campinas. Vocês estão vendo, tá vendo a tela? Não sei se saiu. Vou colocar aqui. Então, eu vou falar um pouquinho hoje para vocês dos equipamentos de logística no canteiro de obra. Não sei se alguém já se perguntou qual a importância dos equipamentos num canteiro de obra, por que uma obra é diferente da outra, quais que são as diretrizes, o que difere numa questão em projeto, por que uma obra tem mais gruas, tem mais equipamentos, tem mais portões, o que acontece de um canteiro para o outro. E eu não sei se alguém já teve a oportunidade de estar fazendo alguma visita em canteiros de obra, e é uma experiência que a primeira vez que eu entrei foi quando praticamente eu fui aprender sobre isso quando eu entrei na Tegra, quando eu ainda era estagiária, e para mim foi um mundo totalmente aí diferente, é algo que quem não conhece não faz ideia de um mundo diferente que é ali, de uma empresa diferente. Então, eu vou falar um pouquinho dos tipos de equipamentos que a gente tem para logística no canteiro. O primeiro equipamento que a gente acaba utilizando bastante é um guindaste articulado, que é essa imagem aqui. Ele tem essa cara e ele é bastante recomendado, assim, por exemplo, para início de obra ou para locais que sejam de difícil acesso. Então, com essa articulação da lança, eu consigo ter maiores alcances, carregar por diferentes locais os equipamentos, os materiais a serem transportados. E ele é muito bom para inícios de obra, por exemplo, aqui na obra que eu estou aqui no Zale.
da Tegra, a gente utilizou bastante como a gente tem 2 subsolos no terreno, então ele facilitou na nossa logística por não ter a rampa ainda definitiva, a gente recebia todo o material ali de aço, de escoramento, e para fazer a descida do material de forma segura, a gente acabou utilizando o guindaste articulado, porque a gente ainda não tinha a nossa grua instalada. Então, para início de obra, o guindaste ajuda muito, até mesmo para, como a gente fez a escavação de 2 subsolos, para retirada da máquina mesmo, porque a gente tira toda a terra ali, e como é que essa máquina vai sair dali de baixo, né? Que fica um buracão, então a gente acaba içando esse equipamento com o guindaste articulado ou outro tipo de guindaste. Esse outro guindaste da foto, ele consegue ter maiores alcances, então eu consigo ter um raio maior, consigo carregar mais peso, ele tem uma carga mais elevada, tanto nessa imagem ele está sendo utilizado para a montagem da grua aqui da obra, e ele também acaba sendo uma opção viável para obras com poucos pavimentos e em canteiros grandes, né? Porque aqui no caso a gente teve, por ser um canteiro apertado, a gente não consegue colocar esse guindaste dentro da obra. Então, para um canteiro maior, com poucos pavimentos, ao invés da gente fazer a instalação de uma grua, eu também posso estar utilizando um guindaste. Então, não necessariamente todas as obras vão ser construídas, obras prediais aí vão ser construídas com uma grua. Hoje, em média, aí, uma locação de uma grua mensal sai em média de 35 mil. Um guindaste, a gente consegue pagar aí 30 mil de locação. Então, é uma opção para obra. Outra opção que ela é bastante utilizada, até aqui na Tegra a gente acaba não utilizando muito por questões mais de logística de canteiro e ganho na produtividade, mas é a mini grua, que ela é um equipamento que acaba sendo mais barato. A gente tem uma alocação aí máxima de uns 20 mil mensais, só que os contras dela é que ela não consegue carregar uma carga tão elevada. Ela pega em torno de 500 quilos somente. E a lança dela é pequena. Então, para pegar todo o canteiro ali, rodar com o içamento das cargas do material, não é possível. Então, para você utilizar a mini grua, você precisa pensar toda uma logística de receber o material, chegar com ele próximo da torre para fazer o içamento. Então, é por isso que às vezes a gente não acaba utilizando para ganhar na produtividade, mas muitas obras utilizam e ela é um equipamento, vamos dizer assim, barato e que no fim do dia ela consegue executar a mesma coisa na obra, mas um tempo muito mais elevado por conta desse alcance da lança e também por conta do peso. Ela não consegue pegar muita carga. Então, uma grua convencional aí em torno de 2 mil quilos, então, uma mini grua que eu consigo pegar aí somente 500 quilos, eu vou ter que fazer aí quase 3 viagens a mais para conseguir fazer o que em um lance um pega da outra grua, eu conseguir içar o material. Então, eu acabo tendo mais içamentos de carga. Já a grua articulada, ela é bastante utilizada em canteiros onde eu tenho problemas de espaço ou colisão com outros equipamentos mesmo. E também porque ela pega uma carga muito maior do que uma grua aí, horizontal convencional. Então, uma grua articulada, ela pega em torno, em média, de 6 toneladas de carga, e ela consegue ter essa mobilidade no canteiro. Às vezes eu não posso passar com cargas muito próximas, ou a lança ela pode bater em algum lugar, eu tenho um canteiro muito apertado, ela acaba entrando como uma boa alternativa para o canteiro. Mas ela é bem mais cara do que as gruas, óbvio que com a mini grua e com a grua convencional, também a nossa vertical horizontal utilizada. Acho que travou aqui. Essa é a grua mais comum, é utilizada tanto para a Tegra quanto para outras construtoras.
que é a gente tem os dois tipos que a gente pode estar utilizando, que é a grua ascensional, que ela geralmente ela é fixa num posto de elevador ou então numa laje do pavimento, só que para esse nível dela, dessa lança para baixo, eu acabo travando em cerca de 6 pavimentos. Então ela não chega lá debaixo da torre e sobe essa torre até o topo. Não, ela pega uma extensão aí de praticamente 6 pavimentos. E por que a gente acaba colocando mais essa grua dentro do poço do que numa laje? O poço é um lugar que quando a gente coloca, a gente acaba não tendo. No posto de elevador, a gente somente tem uma atividade que é o elevador. Agora, já uma laje, eu vou ter outras atividades que vão vir posteriormente. Então, um contrapiso, uma alvenaria, a parte elétrica, hidráulica, um acabamento. Então, por deixar esses andares travados, a gente acaba tendo que ter trabalhos na torre que num posto de elevador a gente não tem tantos. Então, para uma obra que tem 3, 4 elevadores, é uma opção muito viável colocar a grua ascensional dentro do posto do elevador. A outra opção é a grua fixa, que ao contrário da ascensional, ela pega desde da base do prédio até o topo dele. Então, ela fica do lado externo e ela é uma opção muito utilizada para, até nessa imagem aqui, uma obra nossa, grandes canteiros. Então, por exemplo, essa primeira grua, ela está sendo utilizada por essa torre e tem uma torre aqui do lado. Então, ela vai conseguir ter um raio maior de alcance, conseguir ter uma logística boa para conseguir atender a demanda da obra. Então, se eu colocasse ela num poço, por exemplo, talvez o meu raio da grua não pegasse toda a região da estrutura. Então, ela foi utilizada pelo fora, né, para pegar realmente esse raio. E a grua ali do fundo, daquelas outras duas torres, ela foi colocada externamente justamente para a gente fazer a locação somente de uma e não de dois materiais, de dois equipamentos. Uma outra, além da grua ser utilizada bastante para içamento de cargas da estrutura, por exemplo, o aço, formas, escoramento, a gente consegue utilizar bastante a grua para içamento de outros materiais, com o auxílio da plataforma. Então, a gente, num canteiro de obras, a gente faz o estudo do ciclo da estrutura, quais são os tempos que a grua vai estar ociosa, e nesse período a gente acaba marcando recebimentos de material para içar com a grua, e não precisar subir esse material para um elevador cremalheira ou para um outro tipo de equipamento. Então, é muito mais rápido e prático eu estar direto, pegar esse material que eu estou recebendo de um caminhão e jogar direto no pavimento. A gente consegue ganhar em logística de canteiro para obras apertadas, consegue reduzir tempo de cremalheira para obras muito altas. Então, é uma saída muito boa aí para a logística também de obra. E aqui é outro equipamento que as obras, por questão normativa, obras que tenham acima de 5 lajes, a gente precisa ter o elevador cremalheira. Então, ele pode ser tanto utilizado uma cabine simples, como a cabine dupla. E o que vai ajudar na decisão se eu vou utilizar uma cabine simples ou uma cabine dupla? É a altura da sua obra, é a quantidade de serviços, a quantidade de material que você precisa subir para o pavimento. Então, isso na decisão ali, na hora de você pensar na sua logística, pensar nos seus equipamentos, você vai precisar colocar na ponta do lápis, fazer as contas de quanto, do volume de horas mesmo, de equipamento você vai precisar durante um dia para atender a demanda da obra. Até mais para frente eu vou mostrar para vocês aqui, a gente fez uma tabelinha que a gente chama de timesheet. Então, a gente pegou toda a metragem de, por exemplo, uma alvenaria, quantos metros quadrados eu tenho num pavimento,
e a gente transforma essa conta em quantidade de blocos e quantos blocos cabem em um pallet. Então, com essa conta, a gente consegue saber para produtividade, eu quero produzir um pavimento de alvenaria por semana. Então eu preciso fazer o abastecimento desse pavimento em quanto tempo? Então, quantos metros, quantos pallets eu preciso subir? Quantos minutos demora para subir cada pallet? Então, assim que são feitas as contas, para entender a necessidade de uma cabine dupla ou simples. E os equipamentos, a gente faz esse estudo para ver qual que é o melhor equipamento a ser utilizado e também qual é o melhor local. Por exemplo, o raio de giro da grua, que a gente acabou comentando ali anteriormente. Essa é uma foto do canteiro aqui do Zale, e a gente fez 2 estudos para a grua, uma que era ela na laje e a outra no posto do elevador. E aqui nessa obra específica, a gente, por conta de projeto, a gente não acabou optando pela opção da grua fixa pela uma questão de custo, porque essa obra ela tinha uma fundação em sapata, e para essa fundação, por essa fundação sem sapata, ela não aguentaria a carga de uma grua. Então, eu teria que trazer uma estaca hélice para a obra, para fazer um bloco de fundação, para conseguir colocar essa grua fixa na estrutura. Porque a sapata, ela não, por ser ter uma base plana, ela tem um momento muito grande, então ela poderia fazer a grua se tombar mesmo. Então, essa opção foi descartada na obra. Então, a opção da grua na laje, a gente teria a amplitude do raio dela, a gente teria vamos dizer, a gente conseguiria ter uma logística muito boa aqui na obra, a gente conseguiria pegar várias áreas aqui, quase praticamente todo o terreno da obra. Porém, a gente teria aquele problema de ter retrabalhos nos serviços, deixar serviços para trás. E por conta disso, e por questão de ter que voltar, hoje a mão de obra está muito complicada para você toda hora ficar voltando os funcionários num ambiente para refazer um trabalho. Então, a gente optou por colocar a grua no posto do elevador. A gente perdeu um pouco dessa centralização da grua, a gente perdeu um pouco de área de içamento, mas mesmo assim atende a obra, a gente consegue fazer a nossa estrutura, receber material, fazer o içamento de bloco, de argamassas, sem nenhum problema. Aqui é um estudo que a gente fez tanto para a cremalheira quanto para a grua, desse timesheet. Então, é o nosso ciclo da estrutura, são de 5 dias, né? Então, no primeiro dia, que eu tenho uma laje, então no primeiro dia eu vou estar fazendo a marcação dos eixos, colocando os pilares, a armação dos pilares, fazendo as madeiras, as formas. Então, nesse primeiro dia, eu vou utilizar a grua somente ali para a subida dos materiais e do içamento do aço dos pilares. Então, as células que estão vazias, eu tenho um tempo ocioso para a grua, que eu consigo utilizar, aproveitar para fazer abastecimento ou recebimento de alguma carga, de algum material. No segundo dia, também é um dia que eu vou estar subindo aço, recebendo escoramento, então a gente consegue ter a parte da tarde toda livre para também fazer o uso dela para logística de canteiro, abastecimento. No terceiro dia, já é um dia que a grua fica exclusivamente para a estrutura, que ela é utilizada para fazer a concretagem dos pilares. Então, é aquele dia na obra que a gente já vê com o nosso cronograma, nosso planejamento semanal, a gente já vê que esse dia a gente não consegue receber nenhum material que necessite da grua para fazer a descarga. Então, se no terceiro dia a gente vê que tem alguma entrega programada, a gente posterga ou troca a data para não ter problema de ter caminhão esperando lá fora para descarregar ou a gente não conseguir descarregar.
uma também que o nosso canteiro é muito apertado, então a gente não consegue entrar com o caminhão na obra, utilizar outros equipamentos para descarga. Então, no quarto dia é o dia que a gente sobe todo o aço da laje e as vigas, então a gente também fica com a grua praticamente o dia inteiro sendo utilizada. E o quinto dia é o dia da concretagem da nossa laje, das vigas. Então, a gente utiliza somente na parte da manhã, no final da tarde, que é para a subida das tubulações de concreto. Então, na tabelinha de baixo, são todo o tempo que a gente consegue utilizar a grua aí para abastecimento. Então, a gente consegue, utilizando a grua, a gente consegue livrar a nossa cremalheira e aproveitar mais o tempo dela. Aqui é um videozinho que eu vou pôr para rodar, que a gente fez, a gente tem a modelagem aqui, todas as obras elas têm na Tegra a modelagem BIM, então a gente utiliza esse modelo 4D, vamos dizer, porque ele aqui em cima tem o cronograma, né, ele é colocado no tempo, então a gente consegue visualizar a entrada da grua, quando que vai ser feita a retirada, a estrutura subindo, tendo a ascensão do equipamento. Então, aqui a entrada da grua. Aqui a gente entrou com a grua no primeiro pavimento, somente por uma questão de logística e até para redução de custo, porque a gente acabou utilizando o guindaste articulado e reduziu aí um mês de aluguel da grua. E aí a gente tem esse timezinho para quando a gente acaba a estrutura para a retirada da grua, justamente para a descida dos materiais que a gente acaba utilizando na estrutura e precisam chegar lá no térreo para a gente fazer o descarte ou devolução. Para a cremalheira, a gente acaba no estudo levando em consideração as interferências com outras lajes, com entradas da obra. Então, aqui, nesse videozinho, nas partes, por exemplo, nesse trecho amarelo da entrada da obra, a gente não tem acesso no subsolo, que é uma área que a gente usa bastante para estoque de material. Então, não era viável a gente colocar a cremalheira na parte da frente da obra, e nem nesse outro trecho, que é uma torre comercial, que ela não atinge todos os pavimentos na obra. Esse trecho em vermelho é a nossa rampa de veículos, então a gente não conseguiria colocar a nossa cremalheira nesse local. O trecho, esse em roxo aqui, é por conta de interferências com vigas no térreo, que por questões estruturais poderiam dar problema. No outro lado, a gente teria interferência com essa estrutura do fitness, né, que é a nossa academia. Então, o melhor local para a colocada da cremalheira foi nesse que a gente escolheu. E vale ressaltar que é sempre viável pensar na cremalheira um local que seja terraço, porque eu não tenho alvenaria para fazer depois, eu não tenho tantas atividades quanto, por exemplo, colocá-la numa parede de alvenaria, que depois eu tenho que ou que tem algum caixilho, alguma coisa, uma janela, que depois eu tenho que fazer alvenaria, fazer o acabamento e toda essa parte. Porque a cremalheira, ela só sai a gente faz a instalação dela a partir da quinta laje, e a gente só vai retirar ela quando a gente liberar o primeiro elevador definitivo da obra. Então, ela fica um tempo muito extenso aí na obra, para a gente depois ter que voltar com os serviços. Então, aqui vale ressaltar de novo aquela questão dos retrabalhos, que não é interessante. Foi o timesheet que a gente fez para a cremalheira. Então, aqui, além da utilização dos ensacados, argamassas, os cimentos em sacos, a gente está utilizando um silo, que o pessoal vê um caminhão, que o pessoal vem no pó dentro do caminhão, né, um silo, e eles engatam lá a mangueira e enchem esse silo. E a gente bombeia lá para o pavimento, para uma máquina que já misturada com água já sai a argamassa que a gente precisa utilizar. Então, com a utilização do silo, eu reduzo todo o tempo, por exemplo, do contrapiso, todo o tempo que eu ia ter de viagem
por exemplo, 13 minutos por viagem, por carregamento. Eu consigo levar praticamente um pallet só de 2.000 quilos. Então, um pallet, quantos metros eu produzo? Então, quantos pallets eu precisaria? Então, praticamente aí seria umas 3, 4 horas para subir a argamassa de contrapiso, que eu consigo reduzir utilizando o silo. Então, a parte de marcação, preciso de 8 viagens para fazer abastecimento de um pavimento. Então, eu tenho aí 1h73, vamos dizer, de utilização da cremalheira. Então, todas as contas aqui, elevação, distribuição hidráulica, contramarcos, impermeabilização, aí contrapiso de áreas molhadas, o encunhamento, emboço, gesso, que no final da semana a gente tem um tempo aí de 22 horas semanais. Isso só contando materiais, né? Mas a gente também tem que fazer o transporte dos funcionários. E até a gente fez um cenário que, por conta do Covid, a gente não pode... A quantidade de pessoas dentro da cremalheira ela tem que ser reduzida para atender ao distanciamento. Então, a gente acaba tendo que ter mais viagens aí para a subida dos funcionários. Então, com o Covid, a gente utiliza aí a cremalheira 46 horas só para subida dos funcionários. E aí mais 22 horas para a subida de materiais. Aqui é um outro vídeo mostrando a entrada da cremalheira e a evolução da obra até a liberação do elevador para a gente fazer essa retirada do equipamento. Em dezembro, quando a gente liberar o primeiro elevador, a gente consegue retirar aí a cremalheira e vir voltando com todos os serviços que ficaram para trás somente no terraço. Então, é a colocação de um gradil, fazer um forro, a massa a gente já consegue fazendo. Então, são menos serviços do que se eu tivesse feito, por exemplo, numa outra parede ali com alvenaria, um outro tipo de revestimento. E com uma frase de efeito aí para encerrar a minha apresentação e abrir para as dúvidas, que planejar é decidir de antemão. Planejar é decidir de antemão qual é e como será a sua vitória. Então, o nosso planejamento ele é crucial no dia a dia aí de trabalho dentro de um canteiro de obras. Se a gente faz algum planejamento errado, se a gente coloca algum equipamento sem pensar em algum lugar que pode ter uma interferência, isso vai acabar tendo problemas futuros que a gente pode ter um atraso de obra, pode ter um problema estrutural, ou enfim, N problemas que podem acontecer. Então, por isso que é importante aí a gente fazer o planejamento dos equipamentos, da logística da obra em si. Que é isso. Muito obrigada. Aí, deixa eu abrir aqui o Teams de novo. Muito bem, Beatriz, muito obrigada pela sua apresentação. Gostei de ver as simulações, né? É muito legal porque a gente tem uma ideia, né, da dinâmica, como as coisas vão acontecendo. Bom, eu gostaria de passar a palavra para os alunos, né? Se alguém tem alguma pergunta, agora é a hora de fazer. É uma colega aqui de vocês, engenheira, vocês logo serão engenheiros, uma maquinzista, então fiquem à vontade, uma engenheira civil que já está atuando no mercado. Qualquer pergunta, né, que vocês quiserem fazer, agora é o momento, fiquem à vontade. Podem abrir o microfone, fazer pelo microfone ou colocar no chat. À vontade, vamos ver aqui. Acho que estão tímidos, Beatriz. Ninguém nem abriu a câmera, não dá nem para ver o pessoal. A interação online é difícil. Queria poder estar aí na faculdade, vendo todo mundo, era muito melhor, né? Mas, enfim, o cenário atual.
Podem perguntar, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, mesmo que não seja referente à apresentação, referente ao canteiro mesmo, de obra, como que essa questão de entrar para estágio, quais são as dificuldades que vocês acham que podem ter, algum medo, algum anseio, alguma coisa, podem ficar à vontade. Como que é a Tegra, né, do ponto de vista de estágio, de processo seletivo? Você pode contar um pouco também para a gente, Beatriz, como é que foi o seu processo de seleção para o estágio na empresa? Pode contar também para a gente. O processo hoje na Tegra, ele tem o que a gente chama do nosso ciclo, né? Então, o estagiário, ele vai passar por hoje são auxiliares e assistentes, né? Então, no primeiro ano, quando entram, são auxiliares, então, a gente tem esse ciclo aí de 2 anos que eles vão passar por todas as áreas da empresa, vão ter treinamentos específicos sobre o que cada área faz, como que é a dinâmica dentro da empresa, as logísticas, vão passar por situações no canteiro de obra, então vão ter demandas de conferência de serviço, de interação com empreiteiros, de programações de concreto, de aço, de material, se sentir mesmo responsáveis ali pelos serviços e aprenderem ali como que o dia a dia, uma logística justamente para depois ter no futuro, estando ali no campo, conseguir ter essa visão de como será feito um planejamento, quais são os itens que dão certo, que dão errado. E aí, tendo passando por essas áreas da empresa, o pessoal acaba passando provas no final dos ciclos, né, que a gente chama. Por exemplo, tem um ciclo de qualidade, de meio ambiente, de segurança, na área de suprimentos, a área da assistência técnica. E eles fazem, eu passei por isso também, fazia as provas nos finais dos ciclos, as provas feitas pela equipe mesmo, pelos analistas, pelos outros engenheiros, e você acaba tendo até uma nota. Então, a gente tem uma média aqui, as provinhas, a média são 7, e no final do ano, a gente tem um programa que é o nosso painel. Então, a gente tem os 5 pilares lá. Então, qualidade, sustentabilidade, segurança, produtividade. Então, o auxiliar vai desenvolver qualquer que seja o tema dentro desses pilares para melhoria na logística e da obra. Então, ou da empresa em si. Então, ele faz essa apresentação para a diretoria da empresa, para os GGOs, para os gerentes. E se ele for aprovado, se o pessoal gostar, o desempenho for bom aí durante a obra, as notas forem boas, ou a apresentação for boa, ele vai passar para o segundo ano de estágio, um ciclo, que eles vão ser efetivados como assistentes, né? Então, você passando por esse ano, esse segundo ano, os cursos não são mais voltados para... A gente não tem mais essas provas, né, vamos dizer assim, mas a gente entende mais outras áreas da empresa, a parte da incorporação, a Tegra, além de ser construtora, ela também é incorporadora. E no final do ano, desse segundo ano de estágio aí, tem a apresentação que a gente fala que é um PGC, que é praticamente essa questão, essa parte que eu passei para vocês da logística, do canteiro, dos equipamentos, o PGC é o nosso planejamento da construção. Então, o pessoal seleciona lá os projetos de obras nossas antigas, entrega para os estagiários e fala, você vai ter que pensar em toda a questão logística da sua obra, como é que você vai colocar sua grua, sua cremalheira, qual que é o cronograma. Então, é feito essa apresentação e quem for bem avaliado, e claro, se tiver vaga também, a pessoa vai ser efetivada, como foi o meu caso, que é trainee de obra. Então, você sai de um assistente nesses 2 anos e tem muita oportunidade de já ser efetivado como trainee. Isso eu falo com maior propriedade, maior orgulho. É uma empresa que eu gosto muito de trabalhar e que valoriza muito o profissional. Existe um respeito muito grande aqui dentro da empresa. E eu adoro trabalhar aqui, é um lugar que me traz muita felicidade. Então, é muito bom você vir trabalhar
bem, feliz, sabendo que você tem uma perspectiva de crescimento, você tem aprendizagens boas, você tem um relacionamento bom com todo mundo e que as pessoas te valorizam. Isso é muito importante. Muito bom. Eu logo no início, né, a primeira vez quando eu tive conhecimento do processo, né, de estágio da Tegra, eu fiquei impressionada porque eles acompanhavam, né, efetivamente o estagiário passava por avaliações, e aí ele ia, então, meio que subindo, né, de grau, de nível, até culminar lá numa possível contratação ou não. Eu achei bem interessante. Fiquei bem impressionada, né? É uma parceira nossa, já convidamos a Tegra algumas vezes, né, Beatriz? Você mesma trouxe eles para dar palestra para nós. É excelente, né? É uma player do mercado extremamente rigorosa, né? Com a qualidade dos seus funcionários. E começa pelo treinamento, é isso mesmo. Bom, alguém tem alguma pergunta? Se não, eu tenho uma pergunta, mas eu vou abrir para vocês. Vocês têm alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa, alguma observação? Bom, silêncio de rádio. Então, eu tenho uma pergunta, Beatriz, uma coisa minha. Toda vez que eu passo perto de uma construção, que eu vejo uma grua lá em cima, eu falo, meu Deus, se esse negócio despencar lá de cima, vai ser um estrago. E eu não tinha, assim, noção da estrutura de fundação dela. E no seu vídeo aí dá para ver direitinho, né? Não sei se você quer mostrar de novo o vídeo, como é que ela é presa, né? Por dentro da estrutura, não é? Eu achava que ela estava só lá em cima, né? Não, ela tem para baixo, ela tem os pontos de ancoragem, né? Então a gente tem uma É. estrutura ali e a grua ela tem uma tecnologia que ela tem aquele contrapeso, que são aquelas partes brancas que ficam atrás ali, né? Para conseguir fazer o içamento da carga. Então ela tem a parte ali da elétrica dela que ela limita, ela tem um limitante de carga. Então, por exemplo, minha grua ela pega somente 2.000 quilos. Então, se eu pegar um pouquinho mais que isso, ela já vai. Na verdade, ela não deixa pegar, ela já trava, já dispara um alarme sonoro que eu não consigo fazer o içamento desse material. Então, ela tem esse controlador da carga também que é muito importante. E é um dos itens que é crucial nessa parte dos equipamentos, é a manutenção em si preventiva e os checklists diários do equipamento, porque são equipamentos de alto risco mesmo, né? Então, o pessoal precisa estar fazendo o checklist ou a manutenção para a gente não ter nenhum problema ainda durante a obra. Entendi. E eu não sabia que elas eram alugadas, né? Para mim, ela fazia parte da obra, então é uma terceirizada que fornece o serviço, então, de instalação da grua. E operação também? Operação também. Hoje tem questão até de, por conta do mercado, lá atrás, quando o mercado ainda estava bem aquecido, as construtoras compravam mesmo os equipamentos, só que para você para fazer a compra de um equipamento, para ele não ficar parado, você tem que ter uma logística muito boa, tipo, eu vou acabar essa obra tal mês e tal mês eu vou começar a utilizar essa grua. Então, talvez esse time de eu encerrar uma obra e começar outra não seja muito viável para a construtora, entendeu? Não compensa ela ter esse equipamento. Então, no fim do dia, até por conta de manutenção, de equipamento quebrar ou não, e para guardar esse equipamento compensa realmente fazer a terceirização do serviço do que a compra. Porque você tem que ter um planejamento aí muito bem feito, e obra é um problema que a gente sempre lida aí com imprevistos, né? Então, a data que a gente falar não necessariamente eu falar uma data hoje, no ano que vem eu vou cravar exatamente essa data. Então, é um pouco mais complexo fazer essa compra do material. Você tem que ter um ciclo muito bom da transferência deles, né? Uhum. E, bom, já que eles não estão fazendo pergunta, eu vou fazer, porque eu tenho um monte de pergunta. Eu não sei se você falou na sua apresentação, quanto tempo demora para fazer a instalação de uma grua, Beatriz? Então, a instalação em si, do içamento das peças, ela demora 2 dias, mas basicamente.
E Ai, durante a semana o pessoal faz esse ajuste, é basicamente uma semana para liberar uma grua. A parte da elétrica, fazer os testes, até hoje existe uma norma de segurança que está revisando agora em agosto, que exige o ar-condicionado na cabine do operador, porque o operador ele fica ali naquele sol o dia inteiro, naquela cabine fechada. Então uhum. hoje já revisou, então você tem que fazer a instalação da máquina de ar-condicionado. Então tem vários processos aí, até liberação de documentos mesmo que são feitos durante essa semana. Então, 2 dias para montar em si a grua, você já vê ela montada, e os outros dias são para a liberação do equipamento. Para desmontagem também, ela acaba, 2 dias você consegue desmontar ela. É bem rápido. Tá, maravilha. Eu vi que você estava de máscara no início da apresentação, você está no trabalho, né, pelo visto. Sim. Voltou ao trabalho, parece que agora liberou, né, o setor da construção civil para voltar, ou vocês já tinham voltado antes nessa? Como é que está essa questão da pandemia e o dia a dia de um engenheiro da construção civil? Como é que está? Na verdade, a construção civil ela é considerada como essencial, né? É uma área da indústria. Então, nenhum dia da pandemia ela chegou a parar. Todas as obras, todos os canteiros de obra, eles não pararam durante a pandemia. Só que para isso, para a gente não parar, a gente tem vários protocolos que a gente tá seguindo durante a obra. Então, para a entrada dos funcionários, a gente tem que ter um distanciamento, uma fila. Então, a portaria faz a aferição da temperatura, a gente tem álcool em gel nos locais aqui da obra. O refeitório, ele tem um distanciamento, ele precisa estar ventilado para não ter nenhum problema. A cremalheira em si, para a subida dos funcionários, ela tem que trabalhar com capacidade reduzida, os vestiários também. Então, a gente faz esse controle para evitar as aglomerações durante esses picos, né? Principalmente quando o pessoal chega, horário de almoço e quando estão indo embora. Então, a gente está fazendo esse controle, isso a Tegra e todas as outras construtoras, é uma exigência aí, né, do pessoal, mas que tá dando certo, a gente não teve muitos casos aqui na construtora, então, assim, nessa obra em si, né, vamos dizer, e a gente, como se não, a gente tem que trabalhar aí, né, vamos dizer assim, porque a gente trabalha com pessoas na obra que tem baixa renda, então, se a gente parar a construção civil, as pessoas que trabalham nesse mercado são muitas. E são pessoas que não têm uma reserva, não têm a condição de se sustentar. Eles estão trabalhando aqui hoje para comprar o almoço de amanhã. Então, se a construção civil parar, é muita gente que ia estar em condições muito piores. Então, a gente não parou, seguiu todos os protocolos, e justamente para essas pessoas, nós aqui da engenharia, a gente integra em si, a gente conseguiria se manter, fazer um home office, como o escritório está. Mas o pessoal de campo em si não tem essa até a orientação, né, de ter uma reserva, vocês não têm nem orientação e não tem mesmo como guardar um dinheiro para se sustentar, né? Então, a gente, pensando muito nesses funcionários, a construção em si no Brasil inteiro não parou. Muito bom, ok. Bom, pela última vez eu vou passar a palavra para o pessoal, vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para a Beatriz? Vamos ver no chat se alguém tímido colocou alguma pergunta também. Acho que eles estão bem tímidos, Beatriz. Eu estou vendo que tem bastante calouro aqui, né? Vários alunos do primeiro semestre, então eles ainda estão se achando. Pensando nisso, né, Beatriz, como tem muitos alunos. Olá, Bruno. Tudo bem? Você gostaria de fazer uma pergunta, Bruno? Na verdade, não. Acho que a Bia mandou muito bem aí. Parabéns, eu trabalho com ela aqui na Tegra. Acho que tem orgulho aí de ver ela falar bem aí dos temas, dominar o assunto. Acho que ela permeou muito bem a questão logística aí nos canteiros. Só queria parabenizar e também agradecer aí, professora, a oportunidade da Bia estar compartilhando um pouco do nosso dia a dia nos canteiros de obra. A Bia é um orgulho, ela foi minha aluna, né, de trabalho de conclusão de curso, foi um prazer muito grande. E ela estava estagiando já, né, Bia, na Tegra, então era uma correria, era
né? Foi muito gostoso poder compartilhar esse tempo com ela e presenciar o crescimento, né? E agora é uma engenheira. E eu gostaria de agradecer mais uma vez vocês, a equipe da Tegra, uma excelente, né, equipe, alto nível, sempre aí parceira conosco da universidade. Estamos aqui à disposição, nossos alunos aí, tem bastante alunos que estão começando, da engenharia civil, esperamos ser parceiros aí longínquos. Igualmente, igualmente. Estamos à disposição também para o que puder contribuir no dia a dia aí, com experiência, visitas em canteiro. Eu sei que nesse momento, né, da pandemia, a gente está um pouco restrito, mas também a gente está bem aberto aos canteiros a receber visitas em obras. A gente tinha um programa aí num passado recente aí, ó, antes da pandemia, com o Liceu de Artes e Ofícios, os canteiros de obras sendo visitados aí mensalmente. Então, a gente fica também esse convite aí à equipe do Mackenzie, os alunos também. Nossa, muito obrigada. Eu vou cobrar, hein? Assim que os alunos retornarem e a gente puder, eu terei o maior prazer de acompanhar os alunos aí no canteiro de obra. Eu vou cobrar. Muito obrigada. Imagina, obrigado. Parabéns, Bia. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigada. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Bia, você gostaria de deixar aqui uma palavra, de novo, né, assim, para encerrar para os alunos, tem muito calor aqui, o que você gostaria de falar, né, do curso, né, do ambiente universitário, da sua vida universitária, a transição, né, para a empresa e falar um pouco do dia a dia aí, eu sei que você já falou, mas só para fechar aí, do seu dia a dia como engenheira, e aí, você está gostando de ser engenheira civil? Como é que é essa vida de engenheira? Eu gosto, viu, Selene? Quando eu entrei na faculdade, praticamente, não foi algo assim, eu vou ser engenheiro civil, algo que eu sabia desde o início da minha vida. Foi algo assim, sempre gostei muito de matemática, de física no ensino médio, durante o ensino fundamental. Eu falei, eu vou me arriscar na engenharia civil. E durante a faculdade, pô, gostava muito do curso, das matérias, e as matérias específicas em si eram as que são as que passam lá depois dos 2 primeiros anos, né? Quando a gente não tem mais cálculo, não tem mais as outras matérias, a gente começa a entender um pouco mais a parte da engenharia civil, questão de logística, de cargas, como funciona, parte de materiais, de concreto. Então, eu comecei a me apaixonar por aí. E quando eu entrei no estágio, eu falo que, para mim, mudou totalmente a minha visão do curso. Então, fazer o estágio é muito importante para agregar nosso conhecimento e para a gente realmente definir qual área você quer seguir, qual ambiente você se adequa mais? Setor de projetos, a parte de obras, porque, querendo ou não, a rotina num canteiro de obras, ela é muito, vamos dizer, pesada, assim, ela é muito dinâmica. Você não para um minuto no canteiro de obras, não tem um dia que você sente assim, consegui concluir tudo que eu tinha para hoje, consegui fazer tudo, tô sem serviço, não existe isso. É o dia inteiro lidando com problemas, lidando com chamadas de equipe de campo, e mais do que engenharia em si, a gente faz muita gestão de pessoas. Então, é algo que, por exemplo, alguém que não gosta disso, não gosta de estar ali com o público, prefere ir para uma área de projetos, que é um ambiente mais tranquilo, consegue ter o seu horário de trabalho ali, eu vou trabalhar hoje, tenho essa meta para entregar, e é isso. Então, são perfis que você acaba descobrindo quando você está no estágio. Então, para mim, o estágio, eu me apaixonei ainda mais pela engenharia civil. Nem imaginava que eu ia gostar tanto. Eu sou muito feliz onde eu estou, sem estar trabalhando em canteiro de obras. Eu acordo de manhã, venho trabalhar o dia que for preciso, fico até tarde sem esforço nenhum, porque é o que eu gosto. É muito prazeroso você chegar, por exemplo, nessa obra que eu estou aqui. Aqui eu estava em Campinas mesmo, até que alguns alunos tiveram a oportunidade de participar naquela visita. Você chegar num terreno e ver só barro. Aí no dia assim, passou 2 anos, tem família morando, tem um prédio ali
parece que foi colocado, só que não é. É um dia a dia pesado, muito suor, muito esforço para entregar um produto final. É muito eu adoro passar nos empreendimentos que eu já participei ali, que eu tive presente, e falar, nossa, eu tenho um pouquinho de mim aqui, eu deixei um pouquinho da minha pessoa e hoje tem pessoas morando que estão felizes. Eu acho isso muito prazeroso. Então, não desistam, tá? Nos primeiros anos aí, para os calouros. Os primeiros 2 anos você acaba não vendo muito sentido, mas depois você vai ver. Vai ver que tudo faz sentido. Então, toda a parte de que você ficou lá suando com física, com cálculo, te ajuda a ter um raciocínio rápido, te ajuda a pensar em soluções mais rápidas, mais ágeis. Então, é para isso que você fica sofrendo aí, fazendo conta, justamente para conseguir ter esse raciocínio lógico, que é muito utilizado num canteiro de obra. Muito obrigada, viu? Depois a gente pode até sair ou pagar um jantar, porque hoje de manhã eu falei isso na aula. Vamos lá, esse cálculo todo que a gente faz aqui é necessário justamente para desenvolver o pensamento crítico, o raciocínio lógico, né? Fundamental. Falei isso hoje de manhã, Beatriz. Então, parece que a gente combinou, né? Parece que a gente combinou. Tô brincando. Mas é isso mesmo, gente. Eu não, confesso, não tinha também essa visão. Eu entrei na faculdade com 17 anos, então você entra todo perdido. Nossa, o que é isso? Não sei o que eu estou fazendo, e depois tudo faz sentido. Você vai ver que quando você está ali nos últimos anos para se formar, estagiando, você entende que tudo faz sentido e tudo tem um porquê. Tá certo. Bom, muito bem. Estamos próximos das 7h30, né? Tem aula que começa também às 7h30, agora à noite, né? Bom, alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Senão a gente está caminhando para o encerramento. Acho que não, eles estão tímidos hoje, né? Bem tímidos. Tá bem tímidos. Bruno? Não, eu tô só de ouvinte agora aqui. Ah, tá só de ouvinte, tá certo. Bom, Beatriz, é uma alegria, né, muito grande revê-la, né, uma engenheira, que alegria, viu? Que alegria. Gostaria de agradecer, né, pela sua disponibilidade, mais uma vez agradecer para vir falar com os nossos alunos. Você não tem noção do quanto isso motiva, do quanto isso é um elemento motor para motivá-los que estão começando agora, né? Assustados com o cálculo, com a física, olha aí. É nisso que dá, uma bela engenheira falando com propriedade, feliz, trabalhando, ajudando a construir, né, as habitações, movimentando a economia. A engenharia civil é um grande vetor, né, da economia. E aí, né, nós como as universidades aqui do lado, ajudando aí a formar excelentes profissionais. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez, né, a sua palestra, sua explicação, né, sua boa vontade aí de falar conosco no final do dia de trabalho, que eu estou vendo que você está no trabalho ainda aí, né? Sim, mas eu que agradeço, Selene, eu gosto muito dessa troca. Queria muito poder, como até no ano passado eu e a Stephanie participou, né, da Semana de Engenharia. Seria muito bom a gente ter essa troca pessoalmente. Eu ficaria muito feliz de voltar aí para a universidade. Mas eu agradeço muito pelo convite, sabe? Que podem sempre contar comigo, com a Tegra aí nessa questão das visitas. Você tem meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, pode passar o meu contato também. Qualquer ajuda que precisar, eu estou aqui à disposição e faço com o maior prazer. Agradeço muito o convite, agradeço também ao Jorge. O Jorge, cara, é uma pessoa que eu admiro muito, é um ótimo professor, agora coordenador do curso. Fico muito feliz aí pela jornada dele. Eu acompanho, tô de longe ainda, mas tô aqui sempre acompanhando e muito feliz por ele. Nós também, estamos muito felizes aí. Então tá bom, Beatriz, eu vou encerrar então. Desejo um bom resto de semana, uma boa noite a todos. E aí, então, tchau, tchau a todos. Obrigada pelos participantes, não esqueçam de preencher o formulário. E boa noite a todos, então. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.